Ó Deus, que a Tua palavra seja, ó Deus, direto aos nossos corações, que nós possamos entender, Pai, da Tua palavra, entender o que o Senhor quer nos direcionar neste dia, mais um pouco, ó Pai, do que fomos orientados no domingo, ó Deus, e que a Tua presença seja real dentro de cada um de nós, que a Tua palavra seja verdadeira, ó Deus, eu me desfaço de tudo que sou, ó Deus, para ser simplesmente um instrumento do Teu Evangelho neste momento. Em nome de Jesus, ó Pai, assim que eu oro, te agradeço já pelo este dia e esta noite. Amém. Amém. Então a gente já tá gravando, tá? Já devia estar gravando um bom tempo já, né? Bom, o nosso pastor ele falou sobre visão no domingo passado. Domingo passou, ele falou sobre visão. E é um tema que abrange uma coisa muito grande. Porque visão, ela pode ser várias coisas e ter vários sentidos. Então, eu vou focar mais num aspecto só que ele comentou de bastante coisa. Só que eu vou focar em uma coisa só. Que está em Provérbios 29:18. Cadê a Bíblia? Aqui, ó. Toma uma. Cadê a sua Bíblia? Ai, Cláudio. Provérbios o quê? 29:18. Ele abriu o texto falando sobre Abraão, que Deus se comunicou com Abraão através de uma visão. 28. E ele complementou com este versículo que eu quero usar ele como base hoje. 29:18. 29:18. Amém? Provérbios 29:18 diz assim: não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amém? Amém. Em outras palavras, se não há profecia / promessa, o povo se corrompe, em algumas versões. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que aguarda a lei, esse é feliz. Exatamente. E o que ele quis dizer em relação a isso? Quando nós lançamos, ou quando o profeta lança profecias, ele está lançando algo que é futuro. E visão tem totalmente conexão com o futuro. Porque quando a gente fala de visão, geralmente a gente pega e fica achando a visão é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu estou olhando, é aquilo que eu enxergo. Mas a gente tem que ir para um outro lado agora neste momento. A gente tem que trazer o lado da esperança, o lado da fé, o lado da profecia. Quando alguém tem uma visão de algo, até porque quando a gente está talvez em uma reunião, agora a Thaís, né, tá participando mais disso. Quando você está numa reunião, você fala, quando alguém fala assim, me traz aqui a sua opinião, aquilo que você vê, aquilo que você enxerga. Quem está de fora vê coisas que as pessoas não veem, tem uma visão diferente daquilo que está acontecendo. Então ele até falou um trecho muito legal, eu não tive tempo de marcar quem são os autores das frases, mas ele fala assim, há muitas pessoas de visão perfeita que nada enxerga e que nada vê. Isso é interessante, porque se tem um cara de visão perfeita, quer dizer que ele está enxergando tudo que está ao seu redor, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, ele está enxergando, mas ele não vê. O engraçado é isso aqui, tipo, quando ele fala ele não vê, ele não percebe algo que está acontecendo. Talvez a gente esteja tão envolvido em alguma coisa que a gente não enxerga talvez as coisas que estejam à nossa volta. Por isso que muitas das vezes a gente pede opinião ou pede conselhos de pessoas que estão de fora da situação, porque elas estão enxergando como um todo e a gente só está enxergando aquilo ali, aquilo que a gente está vivendo no momento, aquilo que é ou aquilo que só os nossos olhos veem. Né? Eu tenho visto bastantes coisas ultimamente e muito daquilo que a gente vê nos molda, muito daquilo que as pessoas ao nosso redor nos moldam. As pessoas com que também existe uma frase que as 5 pessoas que você convive são as pessoas que vão fazer parte daquilo que você vai ser. São as pessoas que te influenciam.
E ele nos trouxe a seguinte ideia. Qual é a sua percepção de mundo em que a gente vive? Hoje, nós somos a geração da informação. Antigamente, a época da minha mãe, era um pouco mais difícil de você ser informado. Era só quem tinha jornal e não era qualquer pessoa que podia ter jornal, receber jornal em casa. Todo dia lá, o cara lá jogar um jornal na sua porta. Não eram todas as pessoas que tinham essa aquisição, vamos dizer assim. Televisão acho que 30 anos atrás, 40 anos atrás, não tinha televisão, acredito. Acho que nessa época não tinha, né? Uns 40 anos atrás. Ou estava iniciando a televisão. 40 anos atrás? 40 anos atrás já tinha televisão? 60 anos. Ah, eu tenho Só 20. tinha Tinha televisão preto e branca. Então, é verdade, eu E tenho não era 26 todo já. mundo que podia ter televisão colorida. Tá vendo? Não era todo mundo que podia ter televisão. Não, Dona era Clarice muito conta, caro. a dona Clarice, a A avó do primeira Léo, televisão colorida acho que veio em 1974. a dona Clarice conta que os filhos dela, tipo o pai do Léo, assistia a televisão preta e branca. Só o Silvio Santos que Colocava passava aquele negócio na frente da TV. Os bombrilzão, assim. na casa do irmão dela. A gente tava falando E era só agora, Silvio Santos. quando eu cheguei, a Tamiri chegou, eu tô perdendo a noção do tempo. Eu, tá vendo? Com 40 anos atrás, eu tenho 26. Impossível isso. Então, muito mais tempo, realmente. Não se tinha informação como você tem hoje. Não tinha. E hoje, internet, ela te leva onde você quiser. Se você quiser hoje estar em Dubai, você vai estar em Dubai. Você pesquisa lá Dubai, você tá lá. Você pode ver imagens, o Google Rua lá, né? Google Maps lá, ele te coloca lá. Ele pode te mostrar como que é. E hoje a gente é uma das gerações mais desinformadas. Porque quando a gente tem tudo na mão, a gente não tem mais nem curiosidade de correr atrás de querer saber. Verdade. Antigamente todo mundo era louco pra saber o que tá no jornal aí, o que tá passando na televisão, quando era novidade. Agora quando tá aí pra todo mundo ver, né? ninguém mais quer. Agora a gente usa o nosso tempo pra ficar no Facebook, pra ficar no Instagram, pra ficar em qualquer outro entretenimento que não vai te acrescentar em nada pra você usar mais pra frente. E é aquilo que eu disse, tudo que vemos molda as nossas opiniões. Que nem, se a gente assistir só canal de violência. Se a gente pega um canal aqui, vamos fingir que tem um canal pirituba.net. Nossa. Tem, né? E é só violência, só violência, só violência. Você começa a crer que Pirituba só tem violência. Aí as pessoas falam, onde é que você mora? Pirituba. Ah, me fala de Pirituba. Só morte. Não tem mais nada. Só Só morre tragédia. gente. Só morre gente. Mas não tem... Não, só morre. Não, pra lá Por não. quê? Porque você só vê morte. Agora, e você não começa a abrir espaço para as outras coisas que também tem em Pirituba. Todo lugar é violento. Hoje não tem mais essa de tal lugar, se você passar em tal lugar é perigoso. Não, hoje qualquer lugar é perigoso. Mas a gente começa a tão focar naquilo que a gente só vê, mano, só tem morte, 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 que nem a Angélica um tempo atrás. Ela era a minha birota. Ela só via a Marcelo Rezende. Eu ia falar isso, a avó do Léo. Quando eu ia ser com as meninas, cuidado. Então... Cuidado isso por quê? Passou não sei o que aconteceu isso. Mas mas é um cuidado verdadeiro. Realmente, as coisas acontecem. Mas se você só vê aquilo, você começa a achar que o mundo inteiro é só aquilo ali, cara. Se a minha avó, se Se a você gente pega- atrasar 30 segundos, ela já achava que ia acontecer uma tragédia com a gente. Verdade. O que aconteceu? Tá bem? E aí eu parto do princípio que a gente tem que pegar e começar a enxergar além. Tipo assim, cara, peraí, tudo bem, redundante que eu vou te falar. Eu enxergo aquilo que eu vejo. Você vê. Mas a gente tem que começar a pensar além. A gente tem que começar, principalmente a gente que tem uma vida cristã, se a gente não usar da nossa fé, se a gente não usar da esperança que a gente tem, até num mundo melhor, já que a gente comentou um pouco sobre violência, então, se a gente não usar... Se a gente não usar disso, esquece. O nosso papel como pessoas, como influenciadores, já não tem mais sentido. Se você não crê que o mundo pode melhorar, eu não posso crer que minha esposa pode mudar, eu já não posso crer no ser humano, então eu posso abandonar. Eu viro minhas costas e vivo minha vida. Eu posso jogar tudo pro alto. E não é assim.
Então a gente tem que ativar tanto a nossa esperança quanto a nossa fé para que a nossa visão seja transformada. Para que aquilo que a gente está acostumado a ver não nos molde mais. Se a gente vê violência, opa, beleza, realmente existe violência, no mundo existe. Mas existe muito amor também. Ah, mas existe também muita tristeza. Existe, mas existe muito afeto também. Então a gente tem que começar a não ver somente aquilo que nos mostram. Ou aquilo que a gente está acostumado a ver. A gente tem que começar a atingir outros patamares. Quando o nosso pastor ele fixou a questão da gente ativar a nossa visão, ele quis na questão da nossa promessa. Porque, cara, se a gente serve ao Senhor e a gente não tem uma promessa ainda que a gente saiba que é nossa, a gente precisa descobrir. Ele falou de Abraão. Exatamente. A gente precisa descobrir qual que é a nossa Sai da promessa. sua parentela. A cabeça do Pelé ainda levou logo. A gente tem que descobrir qual que é. Porque é ela que vai nos dar esperança. Fala, cara, mas Deus me prometeu aquilo. Então, o caminho vai ser um pouco difícil, vai ser um pouco longo. A gente nunca sabe. Talvez seja tão mais rápido quanto a gente imagina. E a gente tem que percorrer porque a gente tem que ter a esperança daquilo. Qual que é a maior esperança de um cristão hoje? Independente das coisas terrenas, promessas terrenas que a gente tem que viver. A volta de Cristo. E a volta de Cristo é que a gente vai subir com Ele. Essa é a maior promessa, essa é a maior esperança da gente. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está toda terça-feira ministrando a palavra, eles todos os domingos estão ministrando a palavra, toda quinta-feira tem oração. Porque a gente crê nesse tipo de coisa. Que a gente crê que as coisas vão mudar e crê que o Jesus é tudo pra gente. Então essa é a nossa esperança. É isso que a gente tem que ter em mente. Por isso que Jeremias, eu acho que é Jeremias que fala, traz à memória aquilo que nos dá esperança. Porque às vezes a gente esquece, a gente está tão focado naquilo que a gente está vivendo, naquilo que a gente vê. Fala, cara, a gente vê tanta violência que a gente começa a desistir do mundo. A gente já começa a falar, já começa a partir do nosso discurso que, esse mundo não tem mais jeito. Esse mundo tá perdido mesmo. E não tá, porque a gente tá aqui, cara. A não ser que a gente seja perdido também. Aí a gente pode começar a concordar. Falando isso nas 12 horas de adoração. Falou assim, o tanto de cristão que tem no Brasil. Se o Brasil não está mudado, é que a gente não está sendo cristão de verdade. Exatamente. Se você ora, você tem visão, você tem fé que vai acontecer, então por que você está se conformando com a situação pela qual você está vivendo? Exatamente. O Romanos diz para a gente nos conformar e não se moldar com o mundo que a gente vive. Não se conformar com o nosso século e que a gente se transforme, que nós tenhamos uma renovação de mente. E é exatamente isso. Tudo afeta aquilo que a gente enxerga, tanto agora quanto a longo prazo. Sabe o que é o interessante e é uma coisa que você tem que ter na sua vida? Olha 10 anos atrás quem você era e olha quem você é hoje. Isso te dá esperança. Verdade. Isso mostra que fala, caramba, eu conquistei. Todo final de ano, a nossa pastora ela tem esse costume e ela passa isso para algumas meninas e algumas meninas fazem. De escrever o que você quer como meta de final do ano que vem, de até final do ano que vem eu vou conquistar e tudo mais. E escrever e tal, porque a gente tem o costume de esquecer, isso é natural. A gente esquece. Tanto que, por mais que não se cumpra no próximo ano, daqui 2, 3 anos você já fez e você nem se ligou. Aí você vai olhar e falar, caramba, eu já cumpri, eu já vivi e nem tchum. E nem sabia, foi tão assim desejado dentro de mim que eu fiz no automático e nem me liguei. É uma visão que você atinge. Lá em casa a gente tem um quadro dos sonhos. É legal pra caramba, é um quadro preto assim, que a gente colocou várias fotos assim, não nossas. Tipo, a gente colocou a foto de uma casa muito top, a gente colocou a foto de um carro muito louco, de uma viagem de neve assim, e várias coisas que a gente almeja lá pra frente. A gente vive isso hoje? Não. Mas eu posso ver, por exemplo, neve. Se tinha uma coisa que estava lá, eu já cumpri, eu já vivi. Eu já vi a neve. Então, opa, peraí. Você conseguiu? Já posso dar um tiquezinho lá. Entendeu? Carro? Ainda não. Mas quem sabe mais pra frente. E talvez eu conquiste, e aí eu tô chegando em casa, eu vou ver lá. Caramba, eu já conquistei, nem tal.
Então tudo aquilo que você almeja tem a sua visão a longo prazo. Se você colocar no seu coração, vai acontecer. E ele falou exatamente uma frase muito, muito da hora. Quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda e realiza. Por que você tem que olhar para dentro? Porque isso aí tem que ser algo do seu coração. Não adianta, por exemplo, o Murilo tem um óculos da hora. Ah, eu quero ter aquele óculos ali. Tô desejando do lado de fora. Mas se eu coloco dentro do meu coração, falo, meu, eu preciso de um óculos, eu vou ter um óculos. Então tá dentro do meu coração e ela vem de dentro para fora porque é a nossa fonte de vida. Então eu vou conquistar e eu não vou conquistar por inveja. Porque se eu só ficar olhando o óculos dele e falar assim, meu, eu quero aquele óculos, eu nunca vou levantar para ter um óculos. Eu sempre vou querer o desejo dos outros, mas nunca vou realizar. Porque são dos outros. E eu estou vendo o que é dos outros. Eu não estou vendo o que eu realmente quero para mim, o que está girando aqui dentro. O que realmente a gente quer? O que a gente realmente almeja para o nosso mundo? Qual que é a nossa visão para o nosso mundo? Quem é mãe? Qual que é a visão que você quer para o mundo, para o seu filho? Eu acho que quem é mãe, quem é pai, tem mais essa sensibilidade de pegar e falar assim, meu, eu quero um mundo melhor para meus filhos. Eu não quero o mundo que a gente está vivendo hoje. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá tranquilo. Tudo bem? Deixa eu lá ver a Angélica. Vai lá ver a Angélica, vai. Vai lá, vai lá. Quem é mãe, quem é pai tem esse start mais rápido. Porque a gente, eu falo por mim, não que eu não ligue pro futuro, mas é mais fácil eu, como casado, mas não tenho filhos, viver o que eu vivo, de pegar e falar assim, ah, mãe, beleza, o amanhã é Deus, entendeu? Mas não, quem é pai, quem é mãe, fala, cara, eu preciso de um mundo melhor para meus filhos. Eu preciso realizar um mundo melhor para meus filhos. Eu preciso arrumar essa casa para as crianças. Exatamente. Então a gente começa. Melhor para as crianças. Quem é pai, quem é mãe tem esse gatilho de visão a longo prazo mais rápido, maior, muito além. A gente para de se importar com nós mesmos e começa a se importar com o futuro não só seu, mas também das pessoas ao seu redor. E isso volta às nossas escolhas também. Quando o pastor ele pegou e falou assim, não existe escolhas difíceis. Existe escolha sem um propósito definido. Por quê? Tudo na sua vida é difícil. Tudo na minha vida é difícil. Eu tenho acostumado a falar com a Angélica, às vezes a gente vai, conversa entre a gente. Não existe desculpa para nada. Existem escolhas. E existe preparo para suas escolhas. A gente não pode mais usar como argumento algum tipo de desculpa para não fazer algo. Ah, eu não fiz isso porque eu trabalho, estudo e cansa. Eu não, isso, aquilo, outro. Sabe por quê? Sempre vai ter alguém que a vida é mais complicada que a sua. Sempre, 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 sempre. Que nem no meu caso, eu e a Angélica, a gente só é casado, a gente não tem filho. Então qualquer pessoa que tenha filho já tem uma vida mais complicada que a minha. Verdade. E qualquer pessoa que tenha um filho, vai ter outra pessoa que tem 2 filhos e já é mais complicado que a sua. Então você já não é mais desculpa. E para quem quiser insistir nesse tipo de situação, tem uma menina em Franco que tem 7 filhos e ela tá grávida de 3 gêmeos. Ela já teve gêmeos e vai ter 3 gêmeos agora. Então a gente não tem mais desculpa. É o que eu fico falando, cara, a gente não pode mais depositar as nossas desculpas nas coisas. A pastora falou assim, agora ninguém fala mais de filho, depois que descobriu que o pastor tem gêmeos, ninguém dá mais desculpa. E não pode dar mais. E é o que eu falei, quem tem 2, tem gente que tem 3. E quem tem 3, tem gente que é mãe solteira e cuida de 4. Então esquece, a sua vida não é mais parâmetro pra você pegar e falar, cara, eu tô cansado, isso aqui do outro e tal. Porque a gente vê tantas situações de mãe, eu falo mais de mãe porque é a mãe que é comprometida mesmo. Que a mãe ali, eu falo pela minha mãe cuidou de 4 filhos sozinha. E tipo assim, morando de aluguel, batalhando, indo pra mutirão, me levando, sabe, porque eu vivi isso, então ela me levava pra mutirão, ela fazia o apartamento lá, na paulada mesmo, e eu ficava lá brincando no barro. E, mano, era sábado e domingo, ela trabalhava de segunda a sexta, era pauleira.
Então não tem desculpa. Eu não posso pegar e falar assim, ah, tô cansado. Porque aí eu vou lembrar da minha mãe e falar, caçambola. Minha mãe viveu mais pior que eu e tá aí. Isso nos remete. Qual que é o nosso propósito de vida? Qual que é a nossa visão de vida? O que a gente quer pro futuro? A gente vai encerrar dessa maneira. Pensando no que a gente quer. A longo prazo, a curto prazo, aquilo que você tem como visão agora, o que você já tem despertado, aqueles seus desejos, aqueles seus sonhos. Tudo isso são visões que você tem. Todo mundo fica pensando que sonho é só uma vontade. Não! Sonho é uma coisa que você almejou dentro do seu coração e que você quer que aconteça. Então você tem que deixar fluir. Amém? Amém. E essas coisas que eu pude absorver de domingo, que ele quis passar pra gente, ele passou mais uma questão profética, ele quis passar mais uma questão de o que a gente almeja, e é realmente isso. Todos os seus sonhos, todas as suas vontades, seja curto ou a longo prazo, ela tem de ser como um propósito gerado dentro do seu coração. Talvez não seja nem o propósito de Deus, mas é uma vontade sua que você quer. Talvez é uma coisa que você almeja. Então que a gente possa ter essa vontade despertada dentro de cada um. Eu já estou perdendo a voz. Que a gente possa ter essa vontade despertada dentro da gente. Essa visão a longo prazo. Quando... Eu vou encerrar no início o que o pastor falou. Quando Jesus, Deus chamou Abraão, ele falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa onde habita e vá para um lugar que eu vou te orientar. E a primeira coisa que Abraão fez foi pegar o sobrinho dele, Ló. Às vezes, até os seus parentes vão te atrapalhar naquilo que você almeja. Mas nem por isso eles têm que ser excluídos da sua vida. Eu entendi a intenção de Ló, de Abraão, desculpa. Eu entendi o motivo porque Abraão levou Ló. Porque ele era um cara familhão. Ele era um cara que se importava realmente. Ele queria que o sobrinho dele tivesse e compartilhasse da visão dele. Isso é eu, tá? Na Bíblia não fala nada disso. Isso é eu. E a gente consegue entender essas coisas. Eu quero que a Angélica participe também das realizações que eu possa ter. E que ela vai ter. É porque ela vai ter a conquista dela, eu vou ter a minha e nós vamos ter as nossas. É diferente. Nós somos um casal, mas também tem objetivos individuais e objetivos conjugais. As conjugais sempre são superiores às individuais. Amém? Amém. Amém. Estamos só um casal aqui. Glória a Né? Deus. Então a gente tem que ter esse despertar. Né, vida? Você quer acrescentar alguma coisa? Não, pode finalizar já. Já? Então é isso, galera. Que a gente possa aproveitar o mundo que a gente está vivendo, que a gente tenha uma visão, a gente tenha uma esperança, a gente tenha algo diferente. Que a gente comece a pensar no nosso futuro. Porque se a gente for pensar só em trabalhar onde você trabalha, em continuar fazendo as coisas que você faz, a gente vai continuar vivendo o mundo que a gente vive. Então que a gente procure novos empregos, que a gente procure comer coisas diferentes, que a gente procure fazer coisas diferentes, que a gente procure se relacionar também de uma maneira diferente, porque tudo que é sempre a mesma coisa não vai te mudar. Amém?